Gente, nós vamos resolver a prova de física da Unemat, ok? Então vamos lá. Bom, a Unemat, ela em 2018, ela teve 4 questões de física. 4 questões de física. Nível das questões, certo? Médio. Nada muito complicado não, tá? Então, vamos começar aqui. A primeira questão, a questão número 7, eu sempre vou deixar o enunciado aí no quadro para vocês. Cadê aqui? Questão número 7, essa daí. Essa aqui. Essa questão número 7, ela trabalha com quantidade de calor. É uma questão muito recorrente até no Enem também, tá? Essa quantidade de calor. Quando você trabalha com quantidade de calor, você tem que analisar o seguinte: existem 2 tipos de exercício de quantidade de calor. 2 tipos. O primeiro tipo é aquele que você põe algo no fogo para esquentar. Então, você põe muito fogo aqui e esse cara aqui você vai aquecer um líquido. É um exercício de fornecimento de calor, ok? Nesse primeiro tipo de exercício aí, você fala o seguinte, que você tem uma quantidade de calor total que é fornecida, certo? Esse cara aqui vai absorver esse calor primeiro por contato, por condução térmica, depois ele começa a fazer os ciclos de convecção. Essa quantidade de calor total, então, vai fazer o que com ele? Vai pegar ele, aumentar a temperatura, certo? E aí vai causar mais quantidade de calor. Se ele mudar de estado, então vamos supor, ele está no estado sólido, aí você aquece ele e ele aumenta a temperatura, se for água, menos 10 graus Celsius para 0 graus Celsius. Depois ela vai e vira estado o quê? Líquido. Então aqui seria uma quantidade de calor sensível, que é macete, e aqui seria uma quantidade de calor latente, que é mala. Isso é um fornecimento de calor. Então teria quantidade de calor 1, quantidade de calor 2, e ia ter uma quantidade de calor total. Beleza? O segundo tipo de exercício é diferente. É uma mistura. Mistura. São os 2 tipos de exercício que existem. O que eu pego? Eu pego um recipiente, que ele pode ou não participar do processo, com algo dentro e jogo, vamos pôr uma ferradura quente lá. Jogo, esse cara aqui está 100 graus, esse cara aqui está 20 graus, certo? E eu faço uma mistura. Neste caso, este cede calor para esse e esse recebe calor desse. Então, neste caso, um cede mais o que o outro recebe, dá o quê? Dá 0. Então, a soma das quantidades de calor, quando estiver, tem que ser igual a 0. A primeira coisa que você vai fazer neste exercício é identificar qual tipo de exercício é esse. Tudo bem? Então, vamos lá. Uma panela de ferro que é útil para o cozimento de alimentos, de 1 kg, certo? Com 2 litros d'água em seu interior, com 2 litros d'água, parece com esse tipo, com esse tipo, concorda? É submetida a um aquecedor de potência útil constante de 4.200 watts, então eu vou fornecer calor através de um aquecedor, até aumentar a sua temperatura para 60 graus. Admita que o calor específico do ferro é 0,11 caloria por grama grau Celsius. Para o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. E para uma caloria, 4,2 joules, certo? Admitindo que não haja desperdício de calor para o meio, que toda energia seja transferida em energia térmica. Determine a quantidade de calor total e o tempo gasto para aquecer o sistema, panela água. Beleza? Então, peraí, é um exercício de quê? De fornecimento de calor. Existe uma fórmula na física, é esse, certo? Existe uma fórmula na física que mistura as físicas, só uma. Isso é bem recorrente também no Enem, essa uma fórmula, tá? Que é o exercício de quê? Que mistura físicas. Você pode analisar um aquecedor de potência útil, tá? A potência é uma das fórmulas da física que você precisa saber. Potência é variação da energia pela variação do quê? E essa energia, tem que estar em joule. E esse tempo tem que estar em quê? Para potência estar em quê? Watts.
Só que no caso de fornecimento de calor, essa energia é dada em quê? Quantidade de calor, entendeu ou não? E como é água, vai ser quimacete. E a gente vai ter que analisar se a panela participa ou não participa do processo de aquecimento, entendeu? Se ele desprezou a panela ou se ele deu dados da panela para a gente. Porque senão eu vou ter que esquentar a água mais quem? A panela, entendeu ou não? E daí esses dois juntos vai ter uma quantidade de calor total. Então vamos no exercício para ver se você vai fazer isso ou não, tudo bem? Então vamos lá. O único lugar que tem tempo é aqui, na fórmula da potência, tudo bem? Então para eu saber o tempo, eu tenho a potência que é quanto? 4.200, mas eu preciso da energia. Então vamos à energia, que é o calor total, que ele pergunta bem aqui. Uma panela de ferro, dados. Uma panela de ferro que é útil para o cozimento de alimentos, de 1 kg com 2 litros de água. Peraí, dados do ferro, certo? Massa do ferro, 1 kg, certo? Com 2 litros de água. Água, certo? Massa da água, 2 litros d'água. A água, ela tem uma densidade de 1 kg para cada o quê? 1 litro. Se ela tem 2 litros, ela tem o quê? 2 quilos. Essa é a densidade da água. Massa da água, 2 quilos. 2 litros, 2 quilos. Em seu interior, é submetido a um aquecedor de potência constante 4.200. Depois eu mexo com isso. Até aumentar a sua temperatura de 60. Isso não é a temperatura final. É aumentar a sua temperatura de 60. Então, variou quanto? Eu não sei quanto que é o início, mas variou quanto? 60. Então, isso é a variação de temperatura de quanto? De 60 graus Celsius. Ok até aí? Então tá. Então, a parada é a seguinte. Daí ele fala, calor específico do ferro, 0,11. O quê? Caloria por grama grau Celsius. Então, calor específico do ferro, 0,11. Caloria por grama grau Celsius. Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Você tem que se atentar à unidade que você está usando, tudo bem? Porque na fórmula da potência, nós vamos trabalhar em watts, e isso está no sistema o quê? Internacional. Então vem para cá, vai. Aqui vai ter uma variação de temperatura de quanto? De 60 graus. E aqui vai ter uma variação de temperatura de quanto? 60 graus. O ferro continua sendo ferro, a água continua sendo água, não vai mudar de estado físico. Então qual é a fórmula que eu uso? Quimacete ou quimala? Macete. Então vai ter o quimacete do ferro e o quimacete da água separado. Eu vou somar os dois para saber a quantidade total de calor, entendeu? Então aqui, a quantidade total de calor do ferro, certo? Vou fazer separado. Quantidade de calor do ferro, vamos lá. Ferro é massa de ferro, calor específico do ferro, variação de temperatura do ferro, quantidade de calor do ferro. Eu não posso ir lá e colocar 1 quilo, porque esse cara aqui está em quê? Então eu não vou usar 1 quilo. Quantos que eu vou usar de massa? Eu sei que a massa é 1 quilo, mas eu vou usar o quê? 1000 o quê? Gramas, porque esse cara está em gramas. 1000 vezes calor específico do ferro, 0,11 vezes 60. Tudo bem até aí? Essa quantidade de calor do ferro é igual, 1, 2, 3, 110 vezes 60. Confere minhas contas aí. Quantidade de calor do ferro, 6600. 6.600, o que e por quê? Já ali não é, errou. É o que? Caloria. Por quê? Porque o calor específico está em quê? Caloria. Então isso aqui é caloria. Essa é a quantidade de calor do ferro. Mas eu não estou esquentando só o ferro, eu estou esquentando também quem? A água. Então eu vou ter uma quantidade de calor total fornecida para a água. Essa quantidade de calor da água é a massa de água vezes o calor específico da água vezes variação de temperatura, ok? Aí, como é que vai ficar? A quantidade de calor da água é igual. Massa de água, nós temos um problema, está em quilo. Só que esse cara aqui está em quê? Gramas. Então 2 quilos são quantos gramas? 2.000 gramas. Aqui é a massa de água. Então 2.000, calor específico da água, 1 vezes variação de temperatura, 60. Quantidade de calor da água é igual, 12 a 6, 12, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O quê?
Caloria. Por quê? Porque o calor específico está em caloria. Caloria. Quem manda na unidade é o calor específico. Quem manda na unidade é o calor específico. Então eu forneci isso de calor para a água e isso de calor para o ferro. Eu tenho uma quantidade total de calor fornecida. Concorda ou não concorda? Essa quantidade total de calor fornecida... Peraí, deixa eu mudar de cor. Essa quantidade total de calor fornecida... vai ser quanto? Quantidade total de calor fornecida. É quantidade de calor do ferro mais quantidade de calor da água. Vai ser quanto? 6.600 mais 120.000. Então vai ter uma quantidade de calor total, vai dar 126.000, certo? E 600. O que? Calorias. Só que nós temos um problema. Aqui, ó, está em que cada uma dessas coisas? Kilojoule. Quilo são 3 zeros. E aqui está escrito que uma caloria é 4,2, sim ou não? Então, para transformar de caloria para joule, você multiplica por quanto? Por 4,2. Se eu multiplicar isso por 4,2, vai dar 506.400. 506.400. O que? Joule. Se eu quiser escrever quilo, você põe a vírgula bem onde você fala o 1000. 506.400. 506 quilojoules. Só que tem o 400. Então como é que vai ficar? 506,4 que? Quilojoules. Essa é a quantidade total de calor fornecida. Tudo bem? Ok? Então, aqui ó. Certo? Aí qual que vai dar aí? 506,4, certo? Ele fala aqui, ó. Cadê? Determine a quantidade de calor fornecida para aquecer o sistema durante o processo. Mais próximo está esse não é, esse não é, esse daqui está meio longe, esse daqui está meio longe. Então a alternativa correta seria qual? Letra A. Agora continua. Como é que eu vou saber o tempo? Potência é variação da energia pelo quê? Tempo. Essa minha potência, quanto que ele falou aqui que é uma potência aqui do exercício? 4 e o quê? 200 watts. Então eu tenho que pegar em caloria ou em joule? Em joule. É igual 506.400 sobre o tempo. Passa para lá, passa para cá. O intervalo de tempo é igual 506.400 sobre 4.200. Simplifica. Vai dar um intervalo de tempo, certo? De quanto aí aproximadamente aí? 120. Entendeu? Tá. Agora avalia a questão para mim. Fácil, médio ou difícil? É médio. Tá. Ela tem algumas pegadinhas. Transformações de quê? De unidade. Tudo bem? Então fique atento a isso, porque você vai perceber isso durante a prova toda. Tá? Então, uma das pegadinhas da Unemat é a transformação de unidades. A gente teve que transformar aqui e teve que transformar aqui para colocar aqui. Tudo bem? Então tá. Vamos lá. Próxima questão da Unemat. Questão de eletricidade. Essa questão aqui, ó. Essa questão é número 8. Ela começa assim. Deixa eu apagar. Toda e qualquer instalação elétrica precisa de um dispositivo que busque garantir a integridade da rede. É um dispositivo de segurança. Pois sua ausência favorece a ocorrência de curto-circuito. Tá. Na entrada da sua casa tem um poste de luz. Lá tem um negócio chamado disjuntor, que serve para disjuntar o circuito. Tudo bem? Então, é só isso. Aqui tem um fio que vem uma corrente elétrica, que passa bem aqui no disjuntor. Ele deixa passar até 10 amperes. Se vier 10,1, o que ele faz? Disjunta, separa. Aí você vai lá, liga de novo. É um dispositivo de segurança, ok? Certo? Então tá. Aí ele diz: para proteger as residências, é aconselhável que se faça 2 caixas para as chaves de controle e de distribuição.
Onde que é lá na sua casa? Uma é na frente da casa e outra provavelmente é lá atrás da porta do banheiro. Tem um negócio lá, uma chave assim, tem um monte de disjuntor, 2 caixas. Tudo bem? Uma na frente e uma depois, que vai proteger a casa. Aí ele fala, uma na entrada da residência e outra dentro da residência. Beleza. Aí, ele monta isso. Deixa eu te contar uma coisa. Toda a casa, ela é ligada assim. Aqui vem a rede da rua, que tem um poste de luz. Aí lá na sua casa tem o poste de distribuição. Ele entra aqui e entra aqui, 2 fios. Aí aqui está a casa, Beleza? O que acontece com esses fios? Eles passam por dentro da casa, 2 fios separados. Aqui tem um cara para proteger, certo? E lá dentro da casa tem outro cara para proteger. Bom, mas você quer ligar uma tomada na casa. Você liga neste fio, vai lá, pula esse e liga no outro. Você quer ligar uma geladeira na casa. Você liga neste fio, pula esse e liga no outro. Liga a geladeira. Você quer ligar uma lâmpada. Você liga num fio, liga no outro. Liga num fio, liga no outro. Se eu colocar um fio de um lado e um fio do outro, você quer ligar uma geladeira. Você liga num fio, liga no outro. Você quer ligar uma tomada, você liga num fio, liga no outro. Você quer ligar uma lâmpada, você liga num fio, liga no outro. E aqui você põe um interruptor, não é assim? Né? Então tá. Aí a parada é a seguinte então. Vamos supor que a rede é desse lado 110 volts e deste lado é 0 volts. Esse ligou em 110, esse ligou em 110, esse ligou em 110. Ou seja, você liga a casa inteira em paralelo. Entendeu ou não entendeu? Daí cada coisa que você vai ligando, olha o que acontece aqui. Aqui vem uma corrente e vira. É a corrente para a geladeira. Não é isso? E ela tem uma DDP de quê? De 100 e o quê? 10. I vezes U dá o quê da geladeira? A potência. Aí vem outra corrente aqui e vai para a tomada que tem um aparelho que está ligado. O I da tomada. Não é isso? Só que essa tomada está ligada em quanto? No U. De quanto? De 110. O I vezes U gasta uma potência. Entendeu? Vem outra corrente aqui para a lâmpada. Essa corrente da lâmpada está ligada em quê? Em 110. I vezes U dá a potência da lâmpada. Entendeu? Espera aí. Essa potência é energia sobre o quê? Tempo. Certo? Quanto mais potências forem ligadas, vai somando. Potência só soma. Por quê? Porque você vai gastando cada vez mais o quê? Energia. E daí você vai consumindo cada vez mais o quê? Potências. Entendeu? Então cada aparelho que você liga, certo? Você liga num tempo, gasta uma energia. Você liga num tempo, gasta uma energia. E você soma todas as energias. Entendeu como que é? Só que na casa, bem aqui, ó, bem aqui, tem um amperímetro, tem um disjuntor. Certo? Por quê? Porque você não vai ligando coisas aqui na casa, não vai ligando mais coisas, vai ligando. O que vai aumentando cada vez que você liga uma coisa aqui? A corrente. Porque aqui você vai somando as correntes, entendeu ou não? Então ele deixa passar até 30 amperes. Passou 30,1, o que acontece com ele? Abre o circuito e interrompe o circuito da casa o quê? Inteiro. Entendeu? Antigamente você ia tomar banho, o chuveiro estava meio mal feito lá, o negócio, caía a chave. Aí você ia lá, ligava a chave. Aí estava tomando banho de novo, caía a chave. Por quê? Porque ao consumir uma corrente superior ao do disjuntor, certo? Ele vai lá e desliga o disjuntor. Então o que você faz? Você troca o disjuntor? Não, o problema não é o disjuntor é um dispositivo de segurança. Por que está consumindo tanta corrente? Entendeu? Será que é o fio que está fino demais e está esquentando o fio? Será que o chuveiro está em curto? É para isso que serve um disjuntor, não adianta trocar o disjuntor. Entendeu? O problema é na rede, certo? Se você criou uma proteção de 30 amperes aqui, não pode passar mais do que 30, senão o problema está para frente, entendeu ou não? Os aparelhos que nós compramos, eles têm um negócio chamado o quê? Fusível, entendeu? Que é a mesma coisa, é o mesmo trabalho do disjuntor, só que o fusível queima, o disjuntor desliga. Tudo bem? Então tá. Aí, vamos lá. Aqui está o esquema do que eu te expliquei.
Aqui está o esquema do que eu te expliquei. Ó, entra o que aqui? Dois fios, certo? Passa aqui por dentro, pelo quê? Pela chave geral, aqui liga ou o quê? Desliga, uma chave, ó. Tudo isso aqui eu vou trocar por isso, tudo bem? E vai lá para dentro. Lá dentro tem outra o quê? Chave que distribui para casa. Esse é o primeiro fio. Aí vem o quê? O segundo fio que vai direto. Ele passa direto. Só um fio é ligado. O outro fica direto. E aí você começa a ligar as coisas a partir daqui, entendeu ou não? Aí você liga. Liga uma resistência, liga uma geladeira, liga uma tomada. Tudo em quê? Em paralelo. Por quê? Para DDP ficar a mesma. Todas as tomadas da sua casa ou são 110 ou são o quê? 220. Ou então se tiver 220, às vezes você faz uma tomada ou outra 110. Entendeu até aqui? Beleza? Essa é a figura que ele quis mostrar. Tá, agora presta atenção em mim. É básico ou não é básico? Isso aqui, casa, residência, é básico ou não é básico? É básico. Você tem que saber que uma residência tem que ser ligada em quê? Em paralelo. Tudo bem? De verdade? Então tá, vamos continuar. Aí ele fala, ó, além de lâmpadas em uma residência, existem os seguintes aparelhos elétricos ligados à chave AB. Chave AB, 8 lâmpadas de 60 watts, cara. 8 lâmpadas de 60 watts. Quantos que é o de cada lâmpada? 120 volts. Tudo bem? Então, peraí. Eu tenho lâmpadas. 8. Potência de cada lâmpada. Certo? Quantos? 60 watts. BDP de tudo isso é a DDP da casa. 120 o quê? Volts. Ô gente, quantos watts vai gastar a hora que eu ligar todas? Se eu ligar uma é 60, se eu ligar duas é 120, se eu ligar três, mais 60, mais 60, mais 60, entendeu? 60, 120, 180, 240, vai. Tudo bem? Aí, gente, eu tenho 8, 6 vezes 8, 48. Então, só de lâmpada, eu tenho uma potência total, se todas estiverem ligadas, de 8 vezes 60. 6 vezes 8, 480 o que? Watts. Isso aí é a potência total só de lâmpada. Aí o que ele fala aqui, ó? Um chuveiro de 2.400 watts. Chuveiro, certo? Lâmpadas. Chuveiro. Um chuveiro. 2.400 watts. O que está escrito aqui? 120 volts. Potência total, 2.400 watts. Certo? Aí ele fala, um ferro. Essa é a chave A. Chave A. Tudo isso está ligado na chave A. Chave B. Um ferro elétrico. Certo? Um ferro elétrico. Certo? Potência desse ferro. Quanto que é a potência desse ferro? 3.000 e o quê? 600 watts. Voltagem do ferro, 120. Então, qual que é a voltagem da residência? 120. Tudo está em 120. Então, aqui vai te dar 3.600 watts. Gente, só que a potência depende do tempo. Não é assim. Ó, potência. Quanto que gasta de energia as outras lâmpadas? Quanto que gasta de energia? Só passar isso para cá. A energia é a potência vezes o quê? Só que tem um problema. Esse tempo aqui, essa energia dá joule. Essa potência é em watts. Então o tempo tem que ser em quê? Senão não dá joule. Entendeu ou não? Certo? E a conta de luz é comum você medir ela em quê? Quilowatt-hora. Aí você põe o tempo em quê? Hora. Não vai dar joule. E tira 3 zeros, que é quilo. Tá? Mas vamos continuar. Aí ele fala, considerando que a rede elétrica fornece uma tensão necessária, ou seja, quando 120 o quê? Volts, e que todos os aparelhos e lâmpadas estão ligados ao mesmo tempo. Então o que você vai fazer com todas aquelas potências do fim? Você vai somar, porque está todo mundo gastando o quê? Energia. Tudo bem?
Potência só soma. Vai. Vão ser ligados ao mesmo tempo. Calcule o que se pede. 1. O valor nominal da corrente do disjuntor na entrada da chave A. Espera aí. Quero saber, aqui vai ter um disjuntor. O que o disjuntor mede mesmo? A corrente. Qual a corrente que eu preciso para atender a chave A? Entendeu ou não? Então vamos lá. Item 1. Item 1. Você concorda que eu tenho a fórmula potência é π, sim ou não? Só que essa é a potência da chave A, certo? Corrente da chave A. Isso aqui o U é da resistência. Ô gente, a potência da chave A é a potência de quem mais a potência de quem? Das lâmpadas mais a potência de quem? Do chuveiro. É igual a I vezes. Quantos que é o U? Em paralelo, a DDP é a mesma. Entendeu ou não? Todo mundo é ligado em paralelo na resistência. Então quantos que é o U? 120. Isso daqui vai dar 480 mais 2.400. 480 mais 2.400 é igual a I vezes 120. Isso daqui vai dar então 2.880 é igual a I vezes 120. Passa para cá dividindo. 2.880 sobre 120 é igual a corrente. Essa corrente vai dar quanto? Vamos olhar aqui que eu já fiz. Quanto? 24. 24 o quê? Ampere. Então, vai ter que ter um disjuntor para atender quem e quem? As lâmpadas e o chuveiro. Ele vai ter que ter 24 amperes, entendeu ou não? Se for 25, o que vai acontecer com ele? Plec, cai. Tudo bem? Certo? Eu estou dimensionando a rede elétrica. Aí, próxima pergunta. Próxima pergunta. Valor nominal da corrente no disjuntor da chave B. Na chave B só tem quem? O ferro. Se só tem o ferro, está mais fácil. Então dá uma olhada aqui. 2. A potência do ferro é igual a I do ferro vezes a DDP do ferro. A potência do ferro quantos que é? 3.600 é igual a corrente que eu quero saber vezes 120. 3.600 sobre 120 é igual a I. Quantos que vai dar o I só para o ferro elétrico? 30. 30 o quê? Ampere. 30 ampere só para o ferro elétrico. Tudo bem? Aí, próxima pergunta. 3. O valor nominal da corrente do disjuntor geral. Ah, esse está fácil. 3. O valor nominal. O que é valor nominal? Do fabricante. Ok? Se passar disso, o fabricante não garante mais que a coisa vai funcionar. Quer dizer que vai queimar? Provavelmente. Eu posso dar certeza? Não. Tudo bem? Então vamos lá. Valor nominal de corrente do disjuntor da chave geral. A chave geral vai ter que pegar a corrente de um mais a corrente do outro e fazer o quê? Juntar. Que é aquela que fica lá na frente da casa. Tá. Essa chave geral então vai ser quanto aqui, ó, a chave geral? A corrente total. Esse é o item 3. Item 3 é a corrente total. Vai ser a corrente da A mais a corrente da F. Que vai ser o quê? 24 mais quantos? 30. Resposta, a corrente total vai ser o quê? 54 o quê então? Ampere. Beleza? 4. Esse 4 é o melhor de todos. Tá? Vamos lá. A quantidade de energia elétrica consumida em quantos? 30 dias. Esse é o tempo. Só que tem um problema. A quantidade de energia é isso, não é? Você concorda que potência é energia sobre tempo? Sim ou não? Você concorda que isso pode passar para cá? Então energia é potência vezes tempo? Sim ou não? Então tá. Quantidade de energia elétrica consumida em 30 dias. Em que ele quer essa energia? Então esse cara tem que estar em quilowatt e esse cara tem que estar em quê? Então os dias, que dias? 30 dias em hora. Este intervalo de tempo vai ser 30 dias. Cada dia tem o quê? 24 horas. Está entendendo ou não? Não é? Em 30 dias. Beleza? Só que daí ele vai considerar quanto? Dá uma olhada aí nas horas. Vê quantas horas ele vai considerar. Se os aparelhos
se os aparelhos ficarem ligados o quê? 2 horas por dia. Então eu não vou considerar as 24 horas, mas se ele não falasse nada, eu ia considerar o quê? 24 horas. Entendeu? Ele tem que te falar, senão você considera tudo, tá? Então vamos lá. Gente, 2 horas por dia. Não está difícil. Quanto que é a potência total fornecida para que tudo esteja ligado? O que você vai fazer? Somar, certo? Então, vou apagar aqui, pode? Então vamos lá. Eu vou somar as potências. Nessas 2 horas, todo mundo estará ligado. Então, eu vou pegar 480 mais 2.400 mais 3.600. Então, essa aqui é a potência de tudo ligado. Vai ser 480 mais 2.400 mais 3.600. A potência de tudo ligado, certo? Vai dar aqui 6.480 o quê? Tá certo? O quê? Watts. Isso vai funcionar por quanto tempo? Por 2 horas. Certo? Só que 30 dias. Então, intervalo de tempo 30 vezes 2 horas ao dia. Intervalo de tempo, então 60 horas. Certo? Vamos lá. Potência é energia sobre o que? Tempo. Passa para lá. A energia é a potência vezes o que? O tempo. Isso vai ficar potência 6.480, vou pôr a unidade, watts, vezes o que? 60 horas. Isso vai dar uma variação da energia de, peraí, deixa eu olhar aqui. Já vou. 388, mais um 8, né? E 800, o que? Watts hora. Então fala esse número, 388, 1.800. O 1.000 é quilo. Então você põe a vírgula ali, vai. A variação da energia então é 388,8 que? Quilowatt-hora, que é isso. Ok? Beleza? Então tá. Próxima questão. Ó, novamente, questão 2 da Unemat, ela faz brincadeira com o quê? Transformação de quê? De unidade, certo? Bom, Enem, Unemat, FATEC, Unesp, certo? Gostam, são provas parecidas. Todas elas você pode fazer, que elas servem para o mesmo objetivo. Entendeu? Ah, quero estudar para o Enem. Vai na Unesp, vai na FATEC. Entendeu? Essa prova, nova versão aí da Unemat também serve, tá? Você pode analisar entre 2 exercícios, eletrostática e eletrodinâmica. O que mais é usual? Eletrodinâmica, por causa das resistências. Por isso que cai mais. Entendeu? Tá? Então, por isso que cai mais. Sempre a eletrodinâmica vai cair mais do que a eletrostática. Certo? Mas vamos lá. Qual a letra que deu, por favor? Chave A, 24. Peraí, deixa eu olhar. Já vai na letra certa. Deu letra E. Dá uma olhada aqui. Deu letra E. Letra E. Não, deu letra aí não. Deu letra. Peraí, deixa eu apagar aqui. Eu descobri qual. 24, 30, 64. Qual? DTD. D? 24, 30, chave geral, 54 e energia. Isso mesmo. Ok? Então vamos lá. Aí, a próxima. Gente, isso aqui é uma questão básica. Entendeu? Associação mista de quê? De resistores. Associação mista de resistores. Ele fala, no circuito elétrico da figura, os resistores elétricos ômicos tem os seguintes valores: R1, 20 ohms, 20 ohms, certo? R2, 70 ohms, R3, 30 ohms, 30 ohms,
Beleza? E a diferença de potencial entre A e B, é daqui para cá, certo? O U de A para B é de quanto? 123 o quê? Volts. Beleza. Aí ele pergunta, vamos à pergunta. Determine a corrente elétrica entre os pontos A e C. De novo, o que ele quer? Corrente entre quem e quem? A e C. E a diferença de potencial no resistor 2 e o U do resistor 2. Essa é a pergunta. A alternativa correta qual que é? Então essa é a pergunta. Volta ali. Tudo bem? Tá, vamos pensar. Você concorda que sai uma corrente de A, sim ou não? Então essa corrente de A vem até aqui, é uma corrente ou A. Chega aqui, ela encontra um nó, certo? O que acontece com ela? Se divide, beleza? Só que este cara e este estão ligados nos mesmos dois pontos. Então esse tem um potencial aqui e outro aqui, então tem um. Esse tem um potencial aqui e outro aqui, então os U's são o quê? Por quê? Em paralelo a DDP é a mesma. Em série a corrente é a mesma. Paralelo a DDP é a mesma. Lembra disso? Chega aqui, ela se divide. Então aqui vai passar uma corrente 2 e uma corrente o quê? 3. Então você concorda que a corrente 1 é a corrente 2 mais a 3? Sim ou não? Tá. Para que serve uma resistência? Para resistir à passagem dos elétrons. Quem resiste mais? 70. Então a corrente é menor. Quem resiste menos? 30. Então a corrente é maior. E o I vezes o R dá o U. Este U e este U são... Entendeu? Tá. Vamos por partes aqui. Ele fala... a diferença de potencial entre A e B é quanto? 123. O problema é que A e B está daqui até lá. Então é um exercício bem básico. Você calcula o quê? O resistor o quê? Equivalente. E volta. Entendeu? Então você vai e volta. Então, neste caso aí, certo? A Unemate não dificultou em nada. Vou ser sincero. Quer passar para a medicina, você não pode reproduzir uma. Tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho essa situação. Aqui, R1 20 ohms. Aqui R2 quanto? 70 ohms. Aqui R3 quanto? 30 ohms. E ela termina deste lado aqui. Ela vai de A para quanto? Para B. Por onde eu começo? Por esses dois aqui. A corrente vem, passa e se divide. Então esses dois estão em quê? Em paralelo. O U é o mesmo. A DDP é a mesma. Tem só dois em paralelo. Tem macete? Resistência 2, 3. Mata em terra. Resistência 2 vezes resistência 3 sobre. Resistência 2 mais resistência 3. Isso daqui vai ficar 70 vezes 30 sobre 70 mais 30. Resposta: 2.100 sobre 100. Então quanto que vai dar isso? 21. 21. R, 2, 3 deu 21. O que? Ohms. Confere minha conta aí. O que eu faço? Junto eles e desenho novamente. Eu não mexi nesse. Concorda? Não mexi nesse. Espera aí, deixa eu chegar mais para trás. A, B. Esse continua R1 com 20 ohms. E esse que fica R o quê? 2, 3 com 21 ohms. Agora os dois estão em quê? Em série, é a mesma corrente que passa aqui, sim ou não? Sim. Em série, a corrente é a mesma, beleza? Aí o que vai acontecer então? Você soma, vai dar um resistor equivalente, que é a soma das resistências, é o R1 mais R2, 3, que vai ser 20 mais quantos? 21, que vai ser 41 o quê?
11. Percebe que eu fiz as resistências de azul? Agora eu vou voltar colorindo. Vai. Quantos que era o U de A para B lá do início do enunciado? 123. Então eu venho aqui, olha, o U desse cara aqui é um U de A para B, que era 123 o quê? Volts. Primeira lei de Ohm, o U é igual a RI, sim ou não? Então como é que vai ficar? Vai ficar 123 é igual a 41 vezes I, que passa para cá o quê? Dividindo. 123 sobre 41 é o I. Quantos que vai dar essa corrente total? 3 ampere. Ops. 3 ampere. Corrente total 3 ampere. O que você faz? Volta. Então, volta. Olha aqui agora. O que está aqui? Em série. Em série a corrente é a mesma. Qual é a corrente que vai passar aqui? Corrente 1. 3 ampere. Corrente 2, 3. Quanto? 3 ampere. Entendeu? Volta. Quanto é a corrente que passa aqui? 3 ampere. E esse 3 ampere se divide em... Quantos que é 30 mais 70? 100. Não é isso? Em 30% e 70%. Só que 70% vai para baixo e 30% vai para cima. Por quê? Quem resiste mais passa o quê? Menos. Dá para fazer matemática. Certo? Não curto muito. Ó, aí a pergunta, qual que era a pergunta? Volta a o U de A para C. O U de A, desculpe, corrente de A para C. Quanto que é essa corrente aqui então? 3. É. Entendeu? Que a corrente está vindo, ó. Quanto que é a corrente que passa aqui? É quanto? 3 ampere. Que seria a corrente total. Sim ou não? Essa corrente sim. O que esses dois estão? Em paralelo, a DDP é A. Você concorda que a DDP, esses dois viram eixo? Isso quer dizer que se eu souber a DDP deste, eu sei a DDP daqueles dois ali. Sim ou não? Então, quanto que é a DDP só deste daqui, ó? O U, 2, 3 é igual ao R, 2, 3 vezes I, 2, 3. Me ajuda aqui. 21 vezes 3. Quantos que é então? 63 o quê? Volts. E aí, presta atenção aqui. Este U aqui seria 63 volts e esse U também seria o quê? 63 volts. Mas ele perguntou a DDP de C para B. Concorda? De C para B. Quantos que é a diferença de potencial aqui se ela é a mesma? 63 e a gente fecha o exercício. Tudo bem? Então, corrente 3, DDP 63. Certo? Vai lá. Corrente. Ops, deixa eu apagar. Corrente 3, DDP o quê? 63. Certo? Vai. Aí, a questão 10, certo? Todas as provas que você pegar, vai ter uma questão de mecânica. Entendeu? E ultimamente vai ter uma questão de eletrodinâmica. Então essas duas matérias, elas são muito o quê? Básicas para qualquer vestibular. Isso não se torna mais um diferencial. Entendeu? Quer ser aprovado? Cara, você tem que saber muita mecânica e muita eletrodinâmica. Entendeu? Certo? E exercícios de quantidade de calor simples. Beleza? Isso é o básico do básico. Entendeu ou não? Mecânica cinemática, certo? Move, certo? Vetores fáceis, força pega massa e acelera. Eletrodinâmica é exercício de troca de calor simples. Isso é a base. Depois você aprofunda, tá? Então, se você não souber a base, tá lascado, velho. Bom, vamos lá. Considere 3 recipientes iguais, abertos, contendo 3 fluidos incompressíveis, de densidade 1, 2, 3, respectivamente, D1, D2, D3, que estejam em repouso. As alturas das colunas de líquido 1, 2, 3 são iguais, como mostra a figura. Aí ele mostra essa figura aqui, ó. Certo? Considerando a equação fundamental da hidrostática, as pressões P1, P2 e P3 que ocorrem no fundo das paredes internas de cada recipiente, S, S e S. Certo? Analise o que ocorre
nas pressões 1, 2 e 3 e assinale a alternativa correta. Bom, gente, olha o que ele falou aqui, ó. As densidades, 3 fluidos incompressíveis, de densidades 1, 2, 3. A densidade do 1 é o que? Maior que a densidade do 2, que é maior que a densidade do 3. Até aqui, beleza? Que não aperta, que é fluido incompressível. Que não... Tipo, o ar dá pra apertar na seringa. É, se pôr ar na seringa e apertar, ela muda o volume. Então, tampa aqui, certo? Põe um êmbolo, põe o líquido aqui, põe o líquido aqui e não muda isso aqui. Se você aplicar uma força aqui, não, eu posso causar variação de pressão, entendeu? Só que não vai causar o que? Alteração de quê? De volume. Então, incompressível. O volume inicial é igual ao volume do meio, que é igual ao volume final, incompressível. Ok? Tá? Boa pergunta. Aí, a parada é a seguinte, gente. O que eu quero? Eu quero a densidade. Pera aí, deixa eu te explicar uma coisa. Ó, que jeito funciona isso? Isso funciona assim. Aqui tem um recipiente. Põe chão nas coisas, porque senão os psicólogos falam assim. Ó, certo? Aí, aqui tem um fluido. Beleza? Aqui, o que tem aqui em cima? Ar. O ar tem massa? Tem ou não tem? Ar tem massa? Tem. Então ele causa uma força, que é um peso, numa área. Sim ou não? Quanto que é a pressão do ar? 1 atm. 10 a quinta Newton por metro quadrado, que a gente chama de Pascal. 10 metros de coluna de água. 760 milímetros de mercúrio. Tudo bem? Isso é básico na hidrostática. Isso aqui é decorado. Beleza. Aqui, quem está? Não estou embaixo do cilindro, estou dentro. Eu mergulho, pulo aí dentro, certo? Mergulho e fico sentado aqui, ó. Hoje Buda, ó. Beleza até aí? Dentro, não embaixo. Aqui eu estou esmagado. São pressões o quê? Diferentes. Como calcular essa? Peso numa área. Essa, pressão de líquido. São coisas o quê? Tá, é essa. Tudo bem? Beleza. Aqui, daqui até aqui, tem uma profundidade. Sim ou não? Vamos analisar só a pressão de líquido. Mais nada. Beleza? Só a pressão de líquido. Então tá. Ô gente, a pressão neste lugar aqui, como que é? Pressão só do líquido. É Mi, G e hoje. O que é isso? Massa específica ou densidade do líquido. Ou densidade do líquido. Isso. Gravidade. E H não é altura, é o quê? Profundidade. Entendeu? Tá? Agora presta atenção. Eu quero saber a pressão total no cara. Tem o líquido mais quem? O ar. Entendeu? Então são dois jeitos de você fazer a mesma coisa. Você pode calcular só a pressão de coluna de líquido ou calcular tudo. Beleza? Então tá. Vamos por partes agora. Aumenta esse recipiente. Aumenta esse recipiente. Aqui vai ficar assim, coluna de líquido. Aqui é a piscina. Põe outro cara aqui. Fico melhor que você. Certo? A pressão desse cara e nesse é alterada se eles estão na mesma profundidade? Não. Na mesma profundidade a pressão é a mesma. A gravidade é a mesma. Mas se eu mudar o líquido, muda a pressão. Se você for lá no Mar Morto, a densidade é maior, você boia mais fácil. Entendeu ou não? Tudo bem até aí? Certo? Então o que acontece aqui? Acontece, volta para o enunciado do exercício. Posso? Lembra que as densidades são o quê?
Densidades ou massa específica? Como calcula isso? Massa específica, ou qual que é a diferença de densidade e massa específica? Massa específica é maciço, densidade pode ser oco. Entendeu ou não? Aqui eu posso chamar disso, mas aqui eu não posso chamar de massa específica. Entendeu? Então, densidade pode ser oco, massa específica não, é maciço. E como que é a fórmula? Massa sobre o que? Volume. Certo? Tanto que a unidade é o que? Quilograma por metro cúbico. No sistema internacional. E aqui, ó, tem que estar no sistema internacional. Entendeu? Tá. Volta para cá. Ó. Volta para cá. A pergunta dele é a seguinte. Considerando a equação, vou apagar. Considerando a equação fundamental da hidrostática, certo? As pressões P1, P2 e P3 que ocorrem no fundo das paredes do recipiente, em cada recipiente, analisando o que ocorre nas pressões P1, P2 e P3, assinale as alternativas. Dá uma olhada aí pelas alternativas. As pressões 1, 2, 3 são iguais, visto que os recipientes são iguais. Tá, se os recipientes são iguais, o que é igual? O volume, a pressão não. As pressões 1, 2, 3 são iguais, não são iguais. Por quê? Porque depende da densidade, apesar do que? Das colunas de líquidos serem iguais. Beleza? Letra C. As pressões absolutas, junto com o ar, certo? E as pressões efetivas, sei lá, são diferentes, visto que os recipientes se encontram abertos para a atmosfera. Não tem nada a ver isso aí. Ô, gente, o que acontece aqui então? Letra D, as pressões P1, P2 e P3 são diferentes, certo? Por quê? Visto que as densidades dos líquidos são o quê? Diferentes, embora apresentem a mesma altura de coluna de líquido. Isso está certo. Se você voltar aqui então, ó, aqui tem a mesma altura. Beleza? Essa pressão vai ser densidade 1, gravidade, altura 1. Essa é pressão 2. Pressão 2. Densidade 2, altura 2, gravidade, altura 2. Gravidade, altura 2. Pressão 3. Densidade 3 vezes gravidade vezes altura 3. O que acontece com a densidade 1? Ela é o que? A maior. Se essa densidade é maior, essa pressão é o que? Maior. Essa densidade é a menor. Se essa densidade é menor, essa pressão é o que? Menor. Entendeu ou não? Tudo bem até aí? Então, a alternativa correta seria a letra o quê? D. Beleza? E isso fecha a prova de física da Unemat. Tá? Então, assim, é uma prova bem feita, mas ela não cobrou rodapé de livro, ela não cobra nada extraordinário. Agora, presta atenção num dado legal aqui para vocês. Quer ver? Eu vivo falando isso. Existe apostila, certo? E apostilas e apostilas e apostilas mais. Existem livros básicos que você busca teoria quando você esquece. Tudo bem até aí? Ou você vai nos seus resumos ou você vai nos livros, certo? Dá uma olhada aqui na citação. Olha o livro que ele usou. Beatriz Alvarenga. Entendeu? E quem? Máximo. Só que este livro aqui é um livro que ele gosta de teoria. Tudo bem? Olha a citação de física. Tá? E daí, vamos lá. Aqui, olha o outro livro que ele cita aqui, ó. Olha o outro livro que ele cita aqui. Certo? Ramalho. Tá? Então, física, da editora moderna. Fundamentos da física. Gente, são livros básicos. Eles estão pegando, a Unemat está pegando os exercícios do livro. Entendeu ou não? Tá? Então ela não está inventando, cara. Esse livro ele é velho, cara. Ó, 2011 é o volume 3 desse livro. Cara, em física a gente estuda física clássica. É de Isaac Newton para onde? Para trás. Você estuda Albert Einstein lá na física moderna, poucas aulas. Entendeu? Então física, não existe atualidade física, entendeu ou não? Certo? Tanto que ele vai buscar nos livros, ó, 2011, a prova é 2000 e o quê? 18, então não pira, entendeu? Vou catar super interessante para eu ver o que está caindo de novo na física. Não é assim que funcionam as coisas, para o Unemat. Tudo bem?
Então, fechou. Essa aqui é a nossa aula de resolução de física. Deixa eu parar aqui.